Qual é a paraxá dessa semana? Hayê Sara. Hayê Sara. É. A vida de Sara, ou viveu Sara. Mas se a gente pegar o texto, tem uma palavra antes. Né? Na verdade, são as 3 primeiras palavras da Torá. Então, Hayê é a segunda palavra e Sará é a terceira palavra. Então, são 2 palavras aqui que dão o nome dessa paraxá. Mas tem uma terceira, a primeira palavra anterior ao nome da paraxá é Vai-Riu. Vai-Riu, Hayê Sará. Ou seja, Vai-Riu, Hayê Sará. O que significa Vai-Riu? Hayê Sará, a vida de Sara. Vai-Riu, e foi, ou esta é A vida de Sara. a vida de Sara. E se a gente observar essa palavra, a gente vai perceber que elas são as mesmas palavras do tetagrama. Tá? São as mesmas palavras do tetagrama. Contudo, o Vav e o Yud se repetem 2 vezes e o Re aparece só uma vez. No tetagrama existe um Vav, um Yud e 2 Re. Aqui não, são 2 Vavs, 2 Yuds e 1 Re. Então são as mesmas letras do tetagrama do Eterno, do nome do Eterno, mas em uma ordem diferente. Então a tradução para isso é este é, ou foi, no caso, mas é uma referência ao ser, uma referência ao que é completo. Tipo, isso está pronto, isso é completo. Então, quando nós vemos os tetagramas, nós temos uma conexão com a completude, com a plenitude do Criador. Ou seja, tudo que o Criador é pode ser expressado somente nessas 4 letras. Né? Então, é quando algo está pronto, quando algo já é perfeito e alcançou a sua superioridade. Então, aqui nós temos essa palavra, Vai-Riu, e foi, ou este é. Ou seja, nada falta ao que vai ser apresentado aqui. O que vai ser apresentado está completo. Hayê Sará. Então, a vida de Sara foi uma vida completa. Fala um grande sábio aí da Torá. Um grande sábio. Baba Sari. Fala outro. Tem que ser da Torá? Não, um grande sábio do judaísmo. Aquele... Isaac Luria? Não. Não, colocar o maior sábio da Torá. Eu sei, aquele... Rabbit de Lubar. Rabbit de Lubar. Fala outro. Não conheço. Não conheço. O Eduardo Balrassola. Pode ser. Mas fala outro. Elial. E aí, para mim, o maior sábio de toda a Torá foi Abraão. Tá entendendo? Porém, os sábios, eles dizem que Sara foi muito mais elevada do que todos eles. Do que Abraão? Tá entendendo? Sara? Ela teve uma elevação espiritual, ela estava numa compreensão espiritual superior à do próprio Abraão. Por quê? Quando ela fala para Abraão, olha só, o filho da serva está desprezando o nosso filho. Então eu quero que você mande os 2 embora. Abraão, ele relutou. Porque quando a gente lê o texto de maneira superficial, a gente entende que Sara foi um pouco cruel. Né? Ela causou um sofrimento para Ismael e para a mãe. Com certeza. Tá entendendo? Mas isso é uma maldade, na nossa percepção. Mas os sábios, eles vão, na semântica da coisa, eles entendem que Sara, ela teve uma visão profética. Então, quando ela viu o jovem Ismael maltratando Isaac, ela teve uma revelação profética de que os descendentes de Ismael seriam opressores dos descendentes de Isaac. E está acontecendo até hoje. Né? Exatamente. Então, quando ela entendeu, nada errado. Quando ela entendeu essa revelação, ela então imediatamente mandou separar esses 2. A minha concepção foi para preservar a vida de Isaac, porque ela sentia que Agar também tinha ciúme. Porque Ismael, ele era filho
de uma escrava egípcia. tinha sido. Filho de uma escrava egípcia. A ideia era que Agar tivesse Ismael, mas que Sara criasse. Por isso que quando Agar teve Ismael, ela teve nas coxas de Sara. Né? Sara foi como se Sara estivesse dando à luz a Ismael através de Agar. Contudo, Agar ela começou então a se sentir soberba, como é natural do Egito. Né? Ele sempre tem a sua natureza animal mais avançada. Então, essa natureza egípcia, essa natureza idólatra, ainda era predominante em Sara. Então, ela precisava passar por uma experiência de deserto. Agar, desculpa. Ela precisava passar por uma experiência de deserto. Que ela saiu do palácio e foi para a casa de Abraão. E para você alcançar Israel, você tem que passar por uma experiência de deserto. Você só vai desenvolver esse nível de consciência quando você passa pelo isolamento. Não o isolamento voluntário, mas quando você faz esse trabalho de introspecção para dentro de você. Então, quando ela viu, né, que Ismael representava perigo para a vida de Isaac, ela então mandou que Abraão, né, expulsasse, mandasse o filho embora. Mas Abraão ele não teve essa percepção. Aí os sábios comentam, ele não estava no nível de nevoar de Sara, no nível profético de Sara. Então Sara, se ela foi mais elevada que Abraão, que foi mais elevado que todos os outros, né? O nível de elevação dessa mulher é muito grande. Exatamente. Ninguém é superior a Moshe. Né? A Moshe está no auge da espiritualidade. Ele alcançou o nível de Mais que Abraão, né? Mais que Abraão, mais do que o próprio Mashiach. Tá? Tem gente que acha que o Mashiach vai ser superior a Moshe, não é. Se vier qualquer pessoa falando, não vai ser não? não, de forma alguma. Apenas pensava. Não, Mashiach ele vai ser uma pessoa que vem de Equidá, mas pelo mérito de Moshe. Porque Moshe abriu os portais. Moshe abriu o portal de Equidá. E aí, o que acontece? Então, a Torá ela diz, vai Riu, Raie, Sará, e ela continua aqui. Meashaná, Vesherim, Shaná e Shavá, Shaná. Ou seja, o texto aqui ele está dizendo, na tradução fria, o seguinte: e viveu, e esta é a vida de Sara, 100 anos, 20 anos e 7 anos. Mas espera aí, se a ideia é falar que é 27 anos, 127 anos. 127 anos, por que então a Torá ela faz essa separação? Né? Por que 100 anos separado, depois 20 anos separado e depois 7 separado? Era só falar 127 anos, mas ela não, 100 anos, 20. Um período de tempo. Aqui ela fecha 100 anos, depois baixa 20 anos, um outro período de tempo, e depois 7 anos, um outro período de tempo. E aí os sábios eles também vão comentar o seguinte: quando Sará ela tinha 7 anos, ela já tinha sabedoria de 20. Quando ela tinha 20, ela tinha sabedoria de 100. Está entendendo? E quando ela tinha 100, ela já tinha pureza de 7. Então, ela foi completa em todas as suas fases. Então, quando se fala de 100 anos, o número 100 significa completude. Completo, perfeito. Alcançou o máximo do seu potencial, 100%. Está entendendo? 20 anos fala de quê? De vigor, juventude. Então, nós temos aqui sabedoria, representada pelo 100, vigor, força, juventude, representada pelos 20, e 7, pureza. A infância, uma criança de 7 anos é pura. Nós temos aqui uma pensinha de 7 anos que é pura, tá entendendo? Pura energia, mas é pureza. É pureza. Então, 20 anos você está no seu vigor, na sua fertilidade, na sua beleza, na sua jovialidade. Aos 100 anos você está na sabedoria. Então, Sara, em todos os momentos de sua vida, ela pôde alcançar um estado de comunhão com o Criador.
né? Então o Eterno está dizendo o seguinte: todos os momentos da vida dela eu estive presente. Então, aí a gente entra aqui na soma. Tá? Quando a gente soma vai e Riu, né, que é a expressão usando para se referir à vida de Sara, então nós temos aqui o 6, correto? Tá pegando aí? Dá para ver? Uhum. O Vav é 6, né? A gente acabou de entender. E o Yud? 10. 10. E o Re? 5. 5. E o Yud de novo? 10. 10. E o Vav? 6. 6. Então 6 mais 10, 16. mais 5, 21. mais 10, 31. mais 6, 37. 37. E aqui existem os comentaristas, e eles dizem o seguinte: por que o número aqui é 37? A gente sabe que 37 na Kabbalah é um número muito forte. Inclusive o nome da nossa Beit, Halef, tem a gematria 37, que é o coração. Então, quando a gente encontra os pares na gematria, a gente consegue estabelecer uma relação. Então, Halef, coração, o coração. Tá? E vai Riu, e foi, ou seja, esta é 37. Os sábios comentam aqui que 37 era a idade de Serach, quando Sara morreu. Então, quando Sara morreu, Yitzhak tinha 37 anos. Então, o que os sábios vão dizer? A vida de Sara foi plena a partir do nascimento de Isaac. Sabe a coisa quando uma mãe fala, meu filho é minha vida? Está entendendo? Então, por mais que ela tenha alcançado elevação espiritual, ela só conseguiu se sentir completa. Ela já era completa, mas ela só conseguiu perceber, porque nós somos assim, nós só conseguimos perceber o quanto nós somos valiosos a partir do outro. Então, Isaac, ele foi a suma realização da vida de Sara. E é por isso que quando ela ouviu dizer que Abraão levou Isaac para matá-lo, ela não suportou. Porque a vida, então a ideia de perder Isaac, conhecendo Abraão, sabendo que ele era determinado a fazer o que Deus determinou, aquilo para ela não suportou. Ela não suportou, então ela morreu com Isaac, tendo 37 anos. Ah, por isso que ela morreu? Foi. Sim, ela morreu com a notícia de que Abraão Iria sacrificar o Isaac. Então, Eu sabia disso não. 3 mais 7. 10. 10. Vamos deixar esse 10 aqui, se bem que esse 10 não vai ficar aqui, mas enfim. Eu gosto desse número, hein? Nasci no ano 73. Ao contrário, mas está certo. É o meu Exatamente. Então aqui nós temos o 10. E quando se fala do 10, se fala também de completude. Não é isso? 10, ele é o início, ao mesmo tempo em que ele é o fim, que 10 ele é o fim do nível unitário, não é isso? Ele representa o fim, mas ao mesmo tempo ele também começa um outro ciclo. Está entendendo? Ele é um fim, ele é uma conexão, ele é o fim, o zero, né? E o início. Então o 10 ele faz essa conexão entre a unidade e o decimal. Está entendendo? Então não é um fim concreto, não é um fim que se encerra, mas um fim que dá origem a um novo começo. Então, esta foi a vida de Sara, significa que a vida dela não acabou aqui, que a vida dela simplesmente se completou, mas ela continua vivendo através de Rebeca. Está entendendo? Por quê? Porque ela era a conexão de Isaac com os mundos elevados. Era Sara. Então, não havendo Sara, então agora entra a Rebeca na história, para continuar o propósito de Deus em formar o povo de Israel. Sara encarnou na Rebeca, né? Oi? Não, o Ruach, pode-se dizer que o Ruach de Sara foi para Rebeca, mas vamos... Porque Jacó falava que a mãe dele parecia
Sim, ambas eram idênticas. Por quê? Porque o Ibur, né, no conceito de Ibur, que a gente pode falar isso em outros Isaac falava, Jacó não, Isaac. Então, no conceito de Ibur, a gente vai entender que o Ruach de um tzadik, ele pode voltar, tá, no corpo de uma outra pessoa que está completando a sua nefesh. É porque quando ele viu a Rebeca lá no poço, ele achou ela muito parecida com a mãe. Sim, porque na verdade eram até parentes, eram até da mesma família. Então, olha só. E aí a gente vai aqui para a segunda palavra. A segunda palavra é Haye, ou seja, a vida e viveu. Tá entendendo? Então, o Het, ele tem qual valor numérico? 8, não é isso? E o Yud? 10. Mais um Yud? 10. 2 vezes o 10 mais o 8? 28. E dá 10 do mesmo jeito. 2 mais 8? 10. Ou seja, esse 10 está se comunicando com esse. Ou seja, isto foi completo. Isso foi perfeito. Está entendendo? Mas não é o fim. Não é o fim. Foi completo em uma fase e começa uma outra. Então, nós temos aqui um 10 e nós temos aqui um 10. E agora vamos para a gematria de Sara. Ou Sará. O Shin, ele equivale a 300. O Resh, 200. O Re, 5. Então nós temos aqui 505. E 10 de novo. 10 de novo. Tá entendendo? 10 de novo. Então a Parashá Haye Sará, ela está nos motivando a quê? A ter uma vida completa. Então, como nós, estudando o Kabbalah e o judaísmo, como nós conseguimos essa consciência de ter uma vida completa? De cumprir a nossa missão de uma forma o mais completa possível. Quando a gente fala do 10, a gente fala do quê? Dos 10 mandamentos. Não é isso? Dos 10 mandamentos. Ah, mas aí eu não sou judeu, eu não tenho acesso aos 10 mandamentos. Temos, mas de uma maneira interna. Através do quê? Através da retificação das 10 sefirotes. Então, quando a gente faz o trabalho interno de retificação dessas 10 sefirotes dentro de nós, não é que a gente vai alcançar uma vida só, mas a gente então dá início ao trabalho espiritual que precisa ser realizado por todos nós. Cada um tem a sua configuração interna, representado pelas sefirotes, e cada pessoa tem a sua própria configuração dessa árvore da vida. Mas nós só vamos desenvolver o nosso trabalho espiritual a partir da retificação dessas forças internas. Porque cada sefirá é uma emanação divina. Então, através das sefirotes, o eterno se manifesta no mundo físico. Por isso que o Eduardo falou que o eterno não tem sefirá. Tem para nós. Porque o eterno ele é completo, ele é pleno. Tudo nele é ele. Né? Mas os discernimentos começam a partir do momento em que ele começa a se relacionar com o inferior. Porque a compreensão do infinito não cabe no que é finito. Não é isso? Se o eterno é eterno, se o eterno é infinito, como nós vamos poder contemplá-lo? Nós não temos capacidade de compreender o que realmente é o eterno. Então ele se manifesta através das suas sefirotes, através das suas emanações. Então essa é a forma que nós temos de compreender o Criador. Então quando você vai falar com uma pessoa que diz que conhece a Deus e a pessoa não consegue explicar isso aqui, na verdade o que ela conhece é uma teoria religiosa que foi aplicada a ela. Mas porque isso aqui é o Criador em nós. Por isso que é a árvore da vida. É a árvore da vida. É o que te dá raiz, é o que te dá sustentação, tronco, é o que te dá frutos. Quem chegou? Então, esta é a retificação necessária para que nós possamos completar o nosso trabalho aqui.
para que nós possamos nos realizar espiritualmente. Não é através de obter informações, mas através de um refinamento de caráter, refinar as nossas intenções. Está entendendo? E Sara, ela teve essa percepção. Sara é um símbolo de uma alma realmente elevada, que ela não pede desculpa quando ela entende que o ato de severidade é pelo resultado de um bem maior. Então ela não fica se justificando. Abraão, manda embora. Não, mas isso é maldade. Manda embora. Não, mas como é que eu vou fazer isso? É meu filho. Cara, o que é certo ainda que seja doloroso. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, né? Você, é o teu primeiro filho, né? Eu sei que não é fácil, mas faça. E Abraão, o seu dilema... Não, foi o segundo. Foi? Foi o segundo. Ismael foi o primeiro filho de Abraão. Ah, é. Ismael. É verdade. Então, Abraão, o seu dilema, ele não queria fazer, né? Porque não é fácil. Mas aí então veio o Eterno, falou para Abraão: faça conforme tudo que Sara falou. Ou seja, o Eterno, que é a suma compreensão e a suma sabedoria, então ele se manifestou a favor de um ato que aparentemente parece um ato de maldade, de crueldade. E de ato, de verdade, foi um sofrimento para Agar, foi um sofrimento para Abraão, para o próprio Ismael. Contudo, tem uma parte interessante, que quando Agar foi embora com o menino, né, ela deixou o menino num canto para morrer de sede, e ela se distanciou do menino e ficou desesperada e tipo assim, não quero ver o menino morrer. Mas aí o anjo apareceu para Agar e falou: eu ouvi o clamor do menino, então agora abre os seus olhos e vê que aí tem um poço. Está entendendo? Mas peraí, vê que aí tem um poço? O anjo não disse que fez aparecer um poço. Ele só pediu para ela ver, abrir os olhos, e o poço já estava ali. Então você vê como que as situações de desespero faz com que a gente não perceba as soluções, faz com que a gente não veja a saída está ali. Só que o nosso desespero, ele bloqueia o nosso discernimento. Então o poço já estava lá, a solução já estava lá, mas o desespero de ver o filho morrendo não deixou que ela visse nada além da própria dor. E aí quando vem a revelação do anjo, o anjo não diz: plim, apareceu um poço. Não, o poço sempre esteve aqui. Basta que você abra os olhos. Ou seja, nunca deixe que o desespero tome conta das suas decisões. Nunca deixe que o desespero te impeça de olhar o mundo ao redor, porque o Eterno nunca vai te colocar numa situação em que Ele não te deu uma forma de escape. Está entendendo? Então, a maldade, a aparente maldade que Sara fez com Ismael, mais tarde se revelou em bondade. Por quê? Porque Ismael se tornou um grande líder no deserto. E também veio dele uma grande nação. E ele se tornou uma grande nação, como Sara havia previsto, e se tornou perseguidor do povo judeu, como Sara havia previsto. Até hoje. Está entendendo? Então nós temos aqui a ideia de completude, né? Então a vida de Sara foi 127 anos, correto? Mas alguém lembra qual é o que está escrito lá no último texto dessa paraxá? Porque ele começa falando da idade de Sara, 127 anos. No último verso da paraxá, no último verso, está aqui. Vamos lá no último verso. Aqui, verso de 25:17. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. Sara morreu com 127 anos. Ismael morreu com 137. 10 anos. 10 anos a mais. 10 anos, 10 aí. Porque apesar do Eterno ele ser
ele ser justiça e ele ser misericórdia, todo mal que você causa para alguém, de certa forma, vai fazer um futuro bem para aquela pessoa. Porque o Eterno, ele nunca permite que a maldade, nem mesmo dos seus próprios justos, prevaleça sobre nada. Então, a dor que Sara causou em Ismael, né, fez com que ela perdesse 10 anos de vida para ele. Então ele viveu 10 anos de vida a mais do que Sara. Ismael. Se ela morreu com 127 anos, sendo perfeita, sendo uma grande tzedakah, uma grande justa, né, uma pessoa de uma elevação espiritual imaginável, mas aquela dor que ela causou lá no passado para Ismael, ao fazer com que ele fosse expulso da casa de seu pai, gerou um bem a Ismael. Então ele viveu 10 anos a mais do que ela. Esses 10 aqui, está entendendo? Estão codificados. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, né, em suma de tudo isso: a vida de Sara foi completa, ela foi uma grande matriarca. Não se discute a proeminência espiritual dessa mulher, porque ela foi a pessoa mais elevada de toda a história da humanidade, abaixo somente de Moshe. Para você ter ideia, Sara foi mais elevada que o próprio Abraão. E quando eu ouvi isso, eu também fiquei chocado, tá? Porque eu não imaginava. Mas os sábios dizem, os sábios dizem. Se eu concordo, se eu discordo, mas ela atingiu um nível que nenhum ser humano atinge. Mas isso também mostra que ela não foi isenta de causar sofrimento para alguém. Está entendendo? Ela causou um sofrimento, né? E ainda que esse seja um sofrimento justificado, né, pela visão profética que ela teve do que seriam os descendentes de Ismael em relação aos descendentes de Isaac, né, ainda que seja um sofrimento justificável, isso não deixa de ser um sofrimento. Está entendendo? E o Eterno, ele é justo, ele é misericordioso. Então ele vai fazer sempre que aquele que passou por um sofrimento, de certa forma injustiçado para aquele momento, né, a pessoa que se sente injustiçada, ela seja recompensada de alguma forma. Então estão escondidos nessas 3 primeiras palavras dessa paraxá, o mérito que Sara acabou dando àquela pessoa que ela expulsou do meio de si. Rodrigo, desculpa, uma coisa interessante, Vaiê Hat Sará, não é isso? O nome da paraxá? Vai Riu Haie Sará. Então, uma coisa interessante que essa paraxá, ela não fala sobre a morte, ela fala sobre a vida de Sara. Exatamente. Então, dentro do contexto judaico, as coisas são interessantes, na Kabbalah, no contexto judaico, que eles nunca pesam, nunca dão ênfase à morte, e sim à vida, sempre a vida. Exato. E aí, o que acontece? Quando fala da morte de outras pessoas na Torá, aí a Torá diz, próprio Abraão morreu com tantos anos. Moshe morreu com tantos anos. Isaac, Jacó morreu com tantos anos. Mas com Sara em especial, ele não diz que Sara morreu. Diz que Sara viveu. Tá entendendo? Ele só vai falar de Sara, se referir a Sara como morta, depois que Abraão se lamenta por ela. Mas até então, o que fica é o legado, é a história de vida de Sara, o que ela deixou, porque nós precisamos dessa consciência. O que vai viver de você depois da sua morte? O que vai continuar? Porque a verdadeira morte é o esquecimento. Uma pessoa só morre de verdade quando ela é esquecida. Quando ninguém... Porque assim, eu vou morrer um dia. Pô, Samantha vai chorar luta aí uns 40 anos. Espero. Depois ela vai tocar a vida dela. Não é isso? Ela vai tocar a vida dela. Então assim, vai demorar um tempo
vai demorar um tempo, a minha ausência não vai ser mais tão doloroso para ela, porque ela vai superar, porque a vida é superação. Tá entendendo? Os meus filhos vão chorar durante um tempo, durante uns dias, daqui uma semana já vão estar assistindo televisão, dando risada, contando piada de novo. Tá entendendo? Essa é a verdade. Né? As pessoas do meu trabalho vão ficar tristes. Poxa, Rodrigo morreu, que pena. Daqui meia hora já estão falando de futebol. Já estão tomando show. Tá entendendo? Então, eu vou morrer, eu vou ser esquecido. Mas quem é que vai me manter vivo? As suas ações. As minhas ações. A lembrança que eu deixar no outro. Por exemplo, meu avô faleceu, meu avô era um cara cascadura, pernambucano, bravo. Mas até hoje eu me lembro dele e tenho ele como referência. Então, enquanto eu me lembrar dele e pensar no que ele faria no momento de uma decisão, ele vai estar vivo em mim. Mas porque a vida dele foi um exemplo, para aqueles que vieram depois. Até o cigarro, né? Até os maus exemplos eu herdei dele. Até os maus exemplos eu herdei. Mas, tá entendendo? Essa coisa de ser bravo, tá entendendo? É dele. É o cigarro. Então, a pessoa, ela vai sempre levar consigo aquilo que ela recebeu dos seus ancestrais. Então, Sara, ela não morreu por quê? Porque Sara é a fonte da existência do povo judeu. O povo judeu existe por mérito de Sara. Porque Abraão, ele teve filhos. Não teve filho? Não teve Ismael? Mas o povo judeu veio de Ismael. Não. Tá entendendo? Então, Abraão teve outros filhos depois da morte de Sara, com Queturá. 6 filhos. 6 filhos, que inclusive deram origem às religiões do Oriente Médio, que a gente hoje fica falando que o hinduísmo ele é mais antigo que o judaísmo. E alguns sábios dizem que Queturá é a própria Agar, que retornou depois da morte de Sara. Exato. A Queturá. É isso aí. Alguns sábios entram nesse comentário de que Agar, ela se converteu, ela se arrependeu, tá entendendo? E então ela retornou, mudou de nome, o nome judaico, e ela então se casou com Abraão e teve filhos e filhas. Que a Quetura? Queturá. Eu tenho uma dúvida, esse lance do nascimento de Israel foi uma coisa meio que forçada, foi ideia da Sara, né? Que é o costume da época da empregada ter o filho, ser emprestada num barco de aluguel, ou foi realmente um propósito do Criador? Não, tudo é propósito do Criador. Até o que a gente considera um erro dos patriarcas, na verdade é um propósito do Criador. Por quê? Porque Israel, presta atenção, isso é forte. Israel, ele é uma nação sacerdotal, correto? E o sacerdote, quando ele é punido, porque o sacerdote ele tem uma responsabilidade. Então, como o Eterno, ele preparou um cenário para que Israel pudesse ser abençoado, conforme as bênçãos que ele produz através das suas práticas de mitzvot, e ao mesmo tempo também preparar um cenário em que ele recebesse punição caso se desviasse. Tá entendendo? Então, as 3 maiores religiões, mais importantes religiões, são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, correto? Nós sabemos que o povo judeu é primogênito. Só que nós temos o cristianismo que diz que o primogênito é Esaú. Ah não, mas isso não está no Evangelho. A partir do momento que Jesus, como descendente de Esaú, ele diz que é o primogênito de Deus, ele está reivindicando a primogenitura de Edom. Está entendendo? Porque o cristianismo é a religião de Edom. Então, qualquer pessoa que entenda que Jesus é o primogênito de Deus, ele está tirando a primogenitura de Jacó e restituindo a primogenitura para Edom. Então, na mentalidade de Edom, ele é o verdadeiro primogênito, porque dentro das leis da carne, dentro das leis físicas, quem nasceu primeiro, Jacó ou Esaú? Então, tecnicamente, quem é o Esaú. Tecnicamente, Esaú é o herdeiro. Está entendendo? Então, Esaú tem um argumento tecnicamente válido
para reivindicar a sua primogenitura. Tanto que no meio cristão, e a gente já passou pelo cristianismo, a gente sabe como funciona. Eles dizem que o nome Jacó, né, que na verdade é Ekev, que é de calcanhar, eles dizem que o nome Jacó significa enganador. Quem já ouviu isso? Sim, eu Só que tem algumas aspas aí, Rodrigo, nessas questões aí. Ah, tem várias. A aspa principal disso aí, sabe o que é? É a rejeição. O que é uma rejeição? Por exemplo, Esaú, ele era o primogênito. Assim, tecnicamente, na lógica. Só que, veja bem, ele, banalizou. Ah, sim. Como ele banalizou, o que o Eterno fez? Pô, ele fez pouco caso da primogenitura, então ela foi o quê? Transferida para Jacó, porque Jacó, ele não era um exímio caçador nem guerreiro, porém, ele era um estudioso, ele gostava de estudar. Por isso que a Torá diz que ele habitava em tendas. E justamente, então, o que aconteceu? Foi transferido, o próprio Eterno transferiu, não foi o homem que fez isso, foi o próprio Eterno transferiu então, aí, a primogenitura para Jacó. Aí, o que existe? Existe uma legitimidade na primogenitura de Esaú. Está entendendo? Mas também precisa haver uma legitimidade na perda dessa primogenitura. E ele fez Por isso que a própria Torá, ela diz que Esaú nasceu primeiro, ele era tecnicamente o herdeiro. Mas ele era o perverso. Isso aí. Ele era, tanto que Abraão, ele viveu, alguém sabia disso? Viveu 5 anos a menos do Sim. que tinha que viver por causa dos pecados de Esaú. Para não saber dos... Então ele foi, Esaú estava na mata, caçando, então ele encontrou uma mulher e um casal de namorados na mata. Estuprou a mulher. Ele violentou a mulher na frente do namorado, matou o namorado, Era ruim mesmo. roubou os pertences É ruim. e ainda Era saiu baixado. se gabando do mal que fez. Nossa, Um dos criados da casa de Abraão chegou até ele esse comentário: Esaú está na praça se gabando de ter matado um homem, violentado uma mulher e roubado os seus pertences. Ele está lá se gabando, está lá se ostentando o próprio mal. Então esse servo de Abraão, ele saiu imediatamente para contar para Abraão. E até então o entendimento que se tinha na base era que Esaú era o mais velho, era o primogênito. Contudo, quando o servo saiu para contar a Abraão, o que o Eterno fez? Tirou a vida de Abraão antes. Tirou a vida de Abraão para que Abraão não morresse triste, não tivesse o desgosto de saber que o seu herdeiro, né, seria... Até isso o Eterno Teve misericórdia de Abraão. Exato. Não, Abraão. Isaac ficou cego, porque ele via... Isaac sempre percebeu um caráter dúbio em Saul, mas ele fazia pouco caso, ele fingia não ser. Como resultado disso, no final da vida ele ficou cego. Tá entendendo? Então, teu filho está mostrando comportamentos que futuramente podem ser prejudiciais. Tu tem que dar em cima dele. Não, tá entendendo? Então até a própria Haftará dessa paraxá, ela fala justamente disso, que Adonias, quando ele se nomeou rei de Israel, porque Davi já estava acamado, o próprio texto diz: Davi não contrariava seus filhos. Tá entendendo? Qual foi o resultado disso? Entendeu? O resultado disso foi que ele foi praticamente quase deportado do trono enquanto ainda estava vivo. Então, se a própria Betseba e o profeta Natan não viessem interceder e contar a ele a história, ele seria deportado do seu trono ainda vivo, porque Adonias já estava assumindo o lugar de rei. Entendeu? Então, tudo isso porque o mau caráter do filho foi sendo visto. Mas eu não posso contrariar. Eu não posso contrariar, eu não posso. Cabeça dele. Tá entendendo? E isso traz grandes dores. Contudo, também traz um resultado positivo lá na frente, porque a gente aprende, tanto na Torá como no Taná, que o bem ele sempre prevalece no final. Mas até que haja essa prevalecência do bem, existe um processo muito doloroso.
Porque os nossos erros vão ser cobrados. E Está entendendo? Por quê? Para que o bem seja produzido, nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos leva a praticar o mal. A vaidade, pessoa que tem muita vaidade, ela sempre vai ser envergonhada em algum momento, para que essa vaidade seja diminuída. Está entendendo? Então, a pessoa que, por exemplo, a pessoa falsa, a pessoa que engana as outras pessoas, ela vai ser uma hora desmascarada. E tudo aquilo toda aquela imagem falsa que ela tentou construir, aquilo vai ser o motivo da sua queda. mais Tá cedo entendendo? ou mais tarde, né? Porque senão como é que eu vou lidar com esses sentimentos negativos que me levam a tomar ações negativas, se eles não estão me trazendo nenhum prejuízo? Está entendendo? Então eu preciso, porque toda dificuldade que eu passo não é porque fulano é ruim. Está entendendo? Não é porque o meu patrão não reconhece o meu trabalho. Não é porque o presidente Lula é ladrão. Ou porque o Bolsonaro é genocida. Está entendendo? Não é por causa dos outros. Todas as dificuldades que eu passo são coisas que são respostas às minhas próprias ações. Coisas que eu plantei em algum momento na vida que agora eu vou ter que colher. Deixa eu passar a mão, né? Está entendendo? Por quê? Porque isso é para causar o bem. Para que o bem triunfe, o mal, todo o mal que eu pratiquei, ele vai ter que ser cobrado. E isso a nível, tanto numa proporção de uma vida, como na proporção de várias vidas. Está entendendo? O que eu não pagar aqui, fico tranquilo. Eu vou pagar em outro ciclo. Mas a justiça do eterno, ele sempre prevalece. Então, tem uma coisa que os sábios dizem, inclusive nessa própria Torá, um comentário, eu acho que na Parashá de Miqueias, é que quando uma pessoa está sendo oprimida, ainda que ela esteja errada, o opressor, ainda que ele esteja certo, o Eterno vai sempre beneficiar aquele que está sendo oprimido. O Eterno sempre vai defender o oprimido, mesmo quando o oprimido está errado e o opressor está certo. Então, a gente tem que tomar cuidado para que as nossas ações não gerem no outro um distanciamento do Criador. Porque se você vê o outro errando, inclusive a própria história do Yeshu, do Talmud, quando é contada, onde a gente aprende a verdade sobre Jesus, ele ali não é o principal, o protagonista da história. O Talmud, ele conta a história dele, mas para que no final os sábios reprovem a atitude do mestre dele, por causa da severidade com que ele tratou. Hillel? Não, Yehoshua ben Perahia. Por quê? Vou contar a história aqui mais ou menos, de forma bem resumida. Então eles contam, no Talmud está escrito que Yehoshua ben Perahia pegou os seus alunos, ele estava fazendo uma viagem de uma cidade para outra, e eles pararam numa estebaria, numa taberna, hospedaria, né? Uma hospedaria, num lugar onde as pessoas iam, uma pensão, né? Onde as pessoas iam comer, passar a noite e retornar à viagem. Então, esse Yeshu, ele estava entre os alunos, ele era um aluno desse sábio, né? Yehoshua ben Perahia. E aí, eles comendo, e então a dona da pensão veio servir a mesa. E o Yeshu reparou que ela tinha uma certa deficiência nos olhos, né? Então, alguns tradutores dizem que ela era vesga, ou que ela tinha olhos cerrados, ela tinha alguma deficiência. Vamos colocar vesga, por exemplo. Né? Então, o Yeshu, ele reparou nesse defeito físico da mulher, e quando a mulher deu as costas, ele começou a zombar dela na mesa. E aí ele falou para o rabino: você viu, rabino? Ela é zaroia, ela é vesga. Zombou da mulher. Então ele pegou e falou para ele: você é um perverso. A partir de hoje você não pertence mais aos meus alunos. Então vai daqui, porque eu não quero mais ensinar a Torá com perverso. E ele sabia que o Yeshu era a reencarnação de Edom. Aí então ele já tinha um certo sentimento de aversão àquela pessoa, né? Mas
O Yeshua se afastou, saiu da taberna, e então ele pegou uma pedra e disse: a partir de agora este é o meu Deus. E ele saiu usando a lábia que tinha para convencer as pessoas a formar uma nova seita, uma nova religião. E aí ele até tentou se consertar com o seu rabino, e um dia ele estava na sinagoga, né, estava rezando o Shema, e quando um judeu ele está rezando o Shema, ele não pode ser interrompido. É uma oração que ela tem que ser feita completa. Ele não pode, vou parar aqui, vou te atender. Então ele estava rezando o Shema, o Yeshua entrou para pedir desculpas e pedir para que o mestre dele o recebesse de volta. E ele já estava, né, já decidido a recebê-lo de volta. Mas como ele foi muito maltratado na primeira vez, quando o Yeshua estava se aproximando do mestre, ele fez assim. Fez assim. Mas a intenção do mestre era falar: espera lá fora e depois eu falo contigo. Mas como não foi uma linguagem verbal, como não foi claro, o Yeshua, então ele entendeu que o mestre estava tipo assim: não quero assunto contigo, vai embora. E aí ele se sentiu desprezado naquele momento, então ele foi e começou de fato, nesse episódio, né, que ele adora uma pedra e declara-se idólatra, e começa a fundar uma seita que tem por objetivo agredir os sábios, difamar os sábios. Você vê que o Novo Testamento ele trata os líderes do povo judeu como hipócritas. Ô Rodrigo, só uma pergunta aqui, uma pergunta curiosa. Uma pergunta curiosa aqui. Isso foi antes ou depois do Império de Constantino? Constantino? Não, Constantino, isso é tudo antes. Muito antes. Aí eles pegaram essa história. Eles pegaram essa história e transformaram aquele personagem perverso do judaísmo em um mito, em alguém bom para. Por quê? Porque a intenção era criar uma nova religião que os judeus realmente rejeitassem, para ter o pretexto necessário de causar perseguição do povo. Eles não queriam. Eu preciso ler o Talmud. Eu acho que é no Tratado de Sotá. Eu acho que é no Tratado de Sotá que conta essa história. Eu vou pesquisar, eu te falo. Aí, na conclusão da história, os sábios eles vão dizer o seguinte: e esta foi a causa do erro de um justo, que foi o Yehoshua ben Perahiah. Por quê? Porque se ele não tivesse sido tão perverso com o seu aluno que errou, aquele aluno não teria se revoltado e criado uma seita que se tornou uma religião que hoje é a principal causa de problemas dos povos judeus. Então tudo isso veio por causa de um erro. Vem cá, quer dizer que o cristianismo saiu desse erro aí? Sim. Gente, Porque... agora que eu me liguei. Então... Mas isso não foi uma coisa até mesmo nesse erro todo grande. Começou com uma coisa pequena, se tornou uma coisa hoje em dia muito grande. Não, só que veja bem, a gente já desvirtuando um pouquinho do assunto, pouca coisa, o assunto principal. Não, na verdade não estamos lá. Tá bom, mas o que acontece? Eu pensando aqui com meus botões aqui, por exemplo, mas se não for ter uma coisa propositadamente feita pelo Criador, propositadamente, porque também é um passo para a pessoa conhecer a verdade. Não, olha só. É o primeiro passo para a pessoa conhecer. Só, o que neste mundo não é um propósito do Criador? Me fala uma única coisa que não é um propósito dele. Se o próprio mal é propósito dele, se a própria idolatria é um propósito dele, então não há nada que... Só que nós precisamos entender o seguinte: tudo é propósito do Criador, óbvio, mas isso não isenta a nossa autonomia de agir. Então os meus erros vão ser revertidos para algo bem, porque é a soberania do Eterno e o bem vem sempre prevalecer. Mas na vida de quem? Na vida daquele que sofre com o mal praticado por outro, ou daquele que causa o mal na vida do outro? Que sofre. Não, que sofre. Tá entendendo? O que sofre. Então o bem ele vai sempre prevalecer sobre aquele que está sendo oprimido, recebe o mal, que está sendo oprimido, e não sobre aquele que pratica o mal. Tá entendendo? Então é propósito do Criador? Alguém vai ter que fazer essa atrocidade para gerar esse bem maior, mas esse alguém tem que ser eu por quê? Tá entendendo? Esse alguém tem que ser eu porque alguém vai ter que fazer esse mal, porque esse mal precisa ser feito para trazer um conserto, para trazer um tikkun. Mas se eu tenho consciência de que isso é mal, eu tenho que praticar esse mal. Tá entendendo? Então a nossa autonomia e a nossa responsabilidade sobre as nossas ações, ela não pode ser anulada.
Tá entendendo? A gente tem que ter sempre isso em mente, de saber que o bem e o mal está sob o domínio do Criador. Mas a vontade do Criador é revelar o bem e não o mal. Porque o mal ele não é uma revelação, ele é uma ocultação. O mal é oculto, né? O Eduardo falou sobre a questão da caverna. Então eu estou dentro de uma caverna, tudo escuro, isso é mal. Não percebo nada. Mas o próprio Criador fez que por um buraquinho na parede entrasse um feixe de luz. Aquele feixe de luz é o bem. Ah, mas eu quero mais esse feixe de luz. O que eu tenho que fazer então? Abrir mais uma brecha. Só que é aí que está o trabalho. É aí que começa o verdadeiro trabalho espiritual. Por quê? Porque é uma parede de pedras, é uma caverna de pedras. E somente uma fenda que passa por ali. E eu quero mais. Então agora eu preciso entrar. Aqui está a fenda. Eu preciso ir nessa fenda, me concentrar nela e ir cavando e removendo aquela pedra, removendo aquela parede grossa que impede que a luz entre com maior intensidade. Isso é um trabalho árduo. Imagina um prisioneiro numa caverna Porque o remédio de pedra. Toda vez o remédio é amargo. Ele é amargo. É amargo. E aí ele precisa fabricar alguma ferramenta que ele vá. Exatamente. Tirando as arestas para que aquela luz ela possa ser recebida com maior intensidade. Ela só vai ser recebida com maior intensidade se eu conseguir remover as cascas e as pedras que me impedem de ter um contato direto com a luz. Então, aí eu consegui aumentar o furinho. Tá entendendo? Era um furinho por onde você entrava um fio de luz. Aí eu consegui, depois de muito trabalho, aumentar aquele buraquinho com um buraco maior. Então, esse trabalho vai resultar o quê? Em uma porção de luz maior. Ah, mas, ufa, agora entra a luz e também entra ar. Tá entendendo? Então a sensação de, não era só luz, agora eu começo a sentir os efeitos da luz com uma intensidade muito maior. Então o que isso causa? Que eu deseje maior luz. Aquele escuro que era o meu estado natural, ele já não passa mais a ser desejado. Tá entendendo? Não quero mais esse escuro, não quero mais essa escuridão. Então eu vou me empenhar e continuar cavando com muito esforço, porque eu sei que vale a pena. Então quanto mais aumenta aquele buraco, mais aumenta a porção de luz, até que não haja mais a parede. Tá entendendo? Mas você vê que isso é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Tá entendendo? Então Sara, ela representa o quê? A própria Shekinah, que repousa por Israel. Ela é a mulher. Todo Shabbat, quem faz o Kabbalah de Shabbat em casa? Tá entendendo? Todo Shabbat, na sexta-feira à noite, é o texto que eu mais gosto de ler. Tá entendendo? É eu que leio. É o texto da mulher virtuosa. Tá entendendo? É um texto lindo. Na verdade, literalmente é o que? É uma declaração, um elogio à mulher, né? A mulher que honra o Eterno, a mulher que observa a Torá. Então o homem, ele faz essa leitura para sua mulher, tá entendendo? Isso é uma declaração dele para ela, reconhecendo o benefício que ela traz. Mas numa interpretação mais ampla, isso é entendido como sendo a própria Shekinah. É a própria Shekinah, por isso que ela é lida no Shabat. Porque no Shabat nós recebemos essa experiência, não ainda a presença, mas essa experiência de unidade com o Criador. Então essa é a Shekinah, é a presença que envolve. Acho que eu não sei se foi o Ramban com M, que é o Rabi Ben Nachmanides, não o Maimônides, mas o Nachmanides, que era um aluno do Maimônides. É Ramban com M, tem dois Ramban, tem um com M, que é Moshe Ben Maimônides, que é a base de toda a estrutura filosófica do judaísmo, e tem o Nachmanides, que era um aluno que depois se tornou um opositor de debate. Não eram rivais, mas ele era um aluno muito
muito dedicado, né, a ponto de ser um dos poucos que tinha a capacidade de debater com o próprio mestre. Então ele era o xodózinho do Rambam, pode Eu, ser. Rodrigo, rapidinho, só uma observação aqui, para não passar batido. Os sábios também dizem que Israel, ele é como se fosse a noiva e o eterno... Israel é a Shekinah. o eterno marido, né? Exato. Então, Eshet Israel também vale para Israel. Sim, Eshet por quê? Porque quando se fala de Shekinah, se fala do quê? Segundo Narmânides, da presença feminina de Deus. É a parte feminina do Criador, a força de recepção do Criador. Ou seja, o Criador, na sua essência, ele é doação. Doação. É a parte feminina, né? Ué? Não, a recepção que é feminina. Exatamente. E Israel é a recepção. Existe o Criador e existe Israel que recebe do Criador. Mas Israel, ele precisa criar um ambiente, um recipiente em que ele se torne apto a receber. Então esse ambiente se chama Shekinah. Por isso que é habitar na Shekinah. Né? É quando você... por exemplo, uma mulher que está namorando um homem. Né? Quando chega o momento em que ela sabe que o homem vai chegar, o que ela faz? Ela se atavia, ela se arruma, ela se perfuma. Então, ou seja, como Israel, como expressão de Israel, né? A expressão de amor por Deus de Israel é o quê? Se preparar para se conectar com o Criador através do quê? De ações que o embelezem para o seu Criador, os mandamentos. Então a prática do mandamento é isso, é eu agindo sob influência da Shekinah. Entendeu? E é por isso que o Eterno diz, mulher virtuosa, quem achará? Seu valor é sério de rubis. Tá entendendo? Então, Sara, ela traz essa percepção de algo completo. De algo completo em todos os seus aspectos. Algo que em todos os seus setores da vida ele olha para os detalhes. Né? E eu vou servir o Eterno nos detalhes. É por isso que quando o anjo perguntou a Abraão, onde está Sara? Abraão, ele respondeu o quê? Está na tenda. Ou seja, ela está numa situação de pureza. Porque a Tsiniut, que é as leis de recato do povo judeu, elas dizem que uma mulher, ela não sai da sua tenda quando chega a visita na sua casa. Quem recebe é o marido. Porque você não sabe se aquele homem que vem de fora tem olhares maldosos. Tá entendendo? E como Sara já teve experiência negativa no passado, por causa da sua beleza e da atração que ela causou em Faraó, então ela adquiriu para si uma virtude de recato, uma virtude de discrição. Então, quando vinham homens visitar Abraão, ela ficava na sua tenda, ela se escondia, ela não tinha essa necessidade de se exibir para os outros, porque ela já estava conectada a uma fonte de conexão muito maior, que é o próprio Eterno. Se o próprio Eterno me conhece, eu estou lá preocupado de ficar me justificando para os outros, de ficar querendo que os outros me olhem bem, que tenham boa impressão de mim. Não, vocês podem me odiar, mas não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu tenho a minha consciência de que eu preciso fazer aquilo que é correto diante do Eterno. E eu sei que às vezes algumas ações podem causar uma mágoa, podem causar um ressentimento. Tá tudo bem, pode sair me odiando. Eu sei que lá na frente o Eterno vai fazer com que isso seja negativo, seja positivo. Eu sei que lá na frente o Eterno, ainda que aquilo que possa parecer um erro da minha parte, lá na frente o Eterno vai fazer justiça. Tá entendendo? Então, se as minhas ações estão condizentes com a vontade do Criador, eu não devo me preocupar com a impressão que isso vai causar nas pessoas. Tá entendendo? E Sara, quando ela mandou expulsar Abraão, ela aparentemente agiu com Ismael, ela aparentemente teve uma atitude de severidade, de rigor, e que pode até parecer uma crueldade, mas o resultado disso produziu o quê? Uma legitimidade. Então, como a gente estava falando, Ismael, ele se diz primogênito. Então, o povo árabe,
eles reivindicam a primogenitura. E da mesma forma, Edom se diz primogênito. Então, para que Israel ele possa se desenvolver, ele precisa ter inimigos que possam se aproveitar dos seus erros. E assim ele não é. Eu sei que se eu vacilar aqui, tanto que sempre que Israel está sofrendo uma opressão, é por causa dos erros que ele comete em relação ao próprio Eterno. Tá entendendo? Então, se a gente for olhar bem direitinho lá o Estado de Israel, o que ele anda aprontando lá no Oriente Médio, né? A gente não pode confundir o Estado de Israel com consciência de Israel. O Estado de Israel é político. Principalmente em Tel Aviv. Principalmente em Tel Aviv. Então, assim, para isso o Eterno usa as nações para punir Israel. Então, para se manter no seu grau de primogenitura, você tem que manter o seu legado. Eu não sei quem acompanhou o estudo ontem, do Caminho de Deus. Amor e temor. O amor, ele te leva a Deus, mas é o temor que te mantém. E o temor precisa ser desenvolvido. Entendeu? Se você não desenvolver esse temor, ele não está em você. Ninguém nasce com temor a Deus. Você precisa desenvolver. Porque a gente tem amor a Deus, mas, por exemplo, se tiver que cometer um pecado ali que vai me trazer um certo prazer, eu não penso duas vezes. Não é isso? Se a gente tiver que dar uma vaciladinha ali, sabe, mesmo a consciência falando que aquilo é errado, por que a gente vai insistir em fazer? Porque não tem temor. Porque não tem temor. Não tem temor. Mas se tiver temor, não ter temor não é um defeito. Não ter temor é a nossa natureza principal, porque ninguém tem temor. Temor de Deus é uma coisa que não existe na nossa natureza. Ela só existe na vida daqueles que desenvolvem isso, aqueles que estudam Torá e que se elevam para cima do seu próprio ego para atrair então uma natureza divina para si. E é nessa natureza divina que existe o temor. Então uma pessoa quando tem temor de Deus é porque ela já fez um trabalho gigantesco para adquirir isso aí. Não é algo natural. Não é algo, deixa eu fingir que eu tenho temor aqui, vou ter temor. Não é assim que funciona. Nós não temos. A gente pode até aparentar um certo temor em nossas ações, mas isso na verdade é algo que a gente faz diante das pessoas. Quer saber se uma pessoa é espiritual de verdade? Eu falo aqui diante da Samanta, porque a Samanta sabe que se vocês perguntar para ela se eu fico lá com a cara nos livros o dia inteiro, ou rezando, ela vai falar que não. Tá entendendo? Mas é ali que está o verdadeiro temor. É quando a minha atitude espiritual não é algo que se resume somente ao que eu apresento aqui, mas algo que eu faço diante do Criador quando ninguém me olha. Quando é só eu e Ele. É ali que está o ser espiritual. Aqui está o ser religioso. Está entendendo? A espiritualidade, ela consiste naquilo que você faz quando ninguém está olhando. Eu acordo 5 horas da manhã para rezar, para pegar o meu seguro e fazer as rezas necessárias. Não, então você pode até compreender o que é espiritualidade, mas você não é uma pessoa espiritual. Você pode ter informações de como funciona a espiritualidade, mas não é espiritual, porque a espiritualidade ela vem da intimidade com o Criador. Sem intimidade é roupagem religiosa. A religião não é algo ruim, desde que ela seja entendida da maneira correta. Está entendendo? Religião é uma expressão de uma espiritualidade que já está aqui. Eu sou espiritual, então eu me torno religioso para expressar a minha espiritualidade. Agora, quando eu acho que é através do ato religioso que eu vou me tornar espiritual, estou no caminho contrário. Está entendendo? Então, a espiritualidade vem do teu íntimo, vem da tua conexão com o Criador lá no escuro, quando ninguém te olha, quando ninguém te vê, quando ninguém olha para você e fala, nossa, como ele é erudito, como ele é inteligente, nossa, como ele é sábio. Quando não tem ninguém para te elogiar, é você e o Eterno, é ali que está a tua espiritualidade. Isso aqui é vida social. Vida espiritual é você e o Criador. Vida religiosa são eu e meus irmãos. Então essas duas coisas têm que estar alinhadas. Tá entendendo? Mas eu não posso acreditar que eu sou espiritual por fazer isso aqui. Eu sou espiritual a partir do momento em que, independente disso aqui, a minha conexão com o Criador é inabalável. Acabou a bait, foi todo mundo embora. Irmão, eu tenho minha Torá aqui, então não perdi nada. Não perdi nada. Por quê? Porque a essência da coisa já está. Tá entendendo? Então, vamos acabar por aqui, porque senão um pouquinho eu vou ter uma prova. Não é isso? Isso não vai acabar, só vai crescer. Amém. Então, Baruch Hashem, é isso aí. Alguma dúvida, algum comentário, alguma bronca? Tudo certo?